Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de Geografia, nós estudaremos da página 80 à página 87 e faremos atividades complementares lá na página 152. Então vamos lá, as paisagens culturais. As paisagens culturais são aquelas que foram transformadas pelos seres humanos. Nessas paisagens há o predomínio de elementos construídos ou modificados, como moradias, prédios comerciais ou indústrias, canalização de rios, pontes, viadutos, ruas, iluminação pública e etc. Observe a seguir alguns exemplos de paisagens transformadas. Paisagem de uma rua no município de Pirenópolis, no estado de Goiás. Aqui nós temos uma paisagem de área industrial em Ipojuca, no estado de Pernambuco. Aqui nós temos paisagem urbana no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Aqui nós temos paisagem urbana noturna no município de Curitiba, no estado do Paraná. Então, aqui as atividades número 4. Observe as imagens e responda. Algumas delas se parecem com o lugar onde você vive? Número 5. Quais elementos dessas paisagens também existem no lugar onde você vive? Número 6. Caso não se pareçam com o lugar onde você vive, você já visitou um local com alguma paisagem como as dessas fotografias? Como imagina que seria viver em um local assim? Como as ações humanas transformam as paisagens? Observando a sequência de fotografias a seguir, vamos analisar como as atividades humanas podem transformar a paisagem. Observe a primeira fotografia. Ela retrata uma área de mineração, ou seja, onde ocorre a extração de recursos minerais. O que você vê nessa imagem? Aqui nós temos a área de exploração de ferro mineral na Serra dos Carajás, no município de Parauapebas, no estado do Pará. A fotografia mostra uma área que foi bastante modificada e o meio ambiente muito degradado. A atividade econômica de extração de minério realizada nesta área é responsável pela alteração na paisagem. As palavras e o texto. Recursos minerais. São recursos extraídos da superfície do solo ou abaixo dele, como areia, ferro, ouro e prata. Esses minerais são utilizados de diversos modos, como nas construções de moradias, na produção de veículos, em equipamentos eletrônicos e etc. Observe a fotografia. A área da floresta amazônica desmatada para a exploração de gado no município de Alto Alegre, no estado de Roraima. A fotografia mostra um exemplo de como algumas atividades humanas podem modificar a paisagem e degradar o meio ambiente. Nesse caso, a área de uma floresta foi desmatada para a criação de gado bovino. 7. Observando as imagens, responda. Como você imagina que eram as áreas mostradas nas fotografias antes de sua transformação pelas atividades humanas? Que outras atividades humanas poderiam ser realizadas nessas áreas sem transformar a paisagem e degradar o meio ambiente? Como você viu, os seres humanos têm a capacidade de transformar as paisagens por meio de suas atividades, e algumas dessas transformações podem degradar o meio ambiente. No entanto, assim como o ser humano tem a capacidade de degradar o meio ambiente, ele também pode realizar ações que o recuperem ou mesmo que o preservem. No mundo todo, é crescente o número de projetos que recuperam áreas, transformando esses locais e deixando-os adequados para as pessoas que ali vivem. Observe as duas fotografias a seguir. Você consegue perceber que ambas são da mesma área? Aqui nós temos o antes, área de lixão no município de Serra, no estado do Espírito Santo, e aqui atualmente a mesma área do lixão recuperada e transformada em uma pista de ciclismo. As fotografias mostram a transformação de um antigo local de despejo de lixo. Nelas, podemos ver que o antigo lixão foi recuperado e hoje funciona como uma pista de ciclismo. Existem ações desse tipo no lugar onde você vive?
De que modo você pode contribuir para esse tipo de melhorias? Essa conversa você terá aí com a sua família, tá bom? As ações da natureza e as paisagens. Você estudou que os seres humanos transformam as paisagens. Agora estudaremos como a ação da natureza pode transformar a paisagem. Veja o exemplo. Na imagem é representado um processo natural conhecido como assoreamento. Nele, é comum que as águas das chuvas, ao atingirem as margens de um rio, transportem material para o fundo deste rio. Esse processo é natural e ocorre ao longo de muitos anos, fazendo com que o material transportado pelas chuvas se acumule no fundo do rio ou próximo às margens. Os seres humanos também podem contribuir com esse processo, promovendo seu aceleramento. Quando a vegetação das margens de um rio é retirada para a exploração de madeira, por exemplo, o solo fica mais exposto e o desgaste tende a ser maior, acelerando o assoreamento. A sequência de imagens a seguir mostra que as águas do mar e o vento também podem funcionar como um transformador das paisagens numa área de litoral. Neste processo, as ondas do mar, ao se chocarem com o terreno, vão retirando parte do material que o compõe. Ao longo de muito tempo, o terreno vai recuando, fazendo avançar a área com água. Agora observe estas outras imagens. Na primeira imagem, é possível ver a ação da natureza sobre o morro. Nela, podemos ver que o vento e a chuva retiram parte do material que o compõe ao longo dos anos. O material retirado do morro se acumula nas partes mais baixas, e o morro pode mudar de forma ganhando um novo aspecto, como mostrado na segunda imagem. Atividade número 8. Com base no que você estudou, é possível dizer que as ações humanas podem contribuir para acelerar a ação da natureza? De que modo? Dê exemplos. Agora vamos para as atividades complementares. Número 1. Observe as ilustrações a seguir, nas linhas abaixo de cada imagem. Indique se ela representa um elemento natural ou construído pelo ser humano. Então, aqui nas linhas abaixo de cada ilustração, você escreverá se é um elemento natural ou construído pelo ser humano.